Então, a gente vem aí de 4 anos, né, de governo Richa, que tem, além do desmonte pedagógico que ele tem promovido nas escolas, vem dificultado ao máximo a gente avançar na questão dos nossos direitos e atacado alguns desses direitos, né? A gente teve uma greve ano passado, 2014, que foi bastante curta e que ficaram uma série de promessas por parte do governador e que ele não cumpriu, né? No nosso modo de ver, a gente saiu daquela greve o ano passado de maneira muito apressada, tanto é que favoreceu até depois a própria reeleição desse governador. E em outubro ele já estava atacando a gente, o sindicato não chamou a greve novamente, até que no início desse ano ele veio com 2 projetos, um que atacava o plano de carreira dos professores e o principal que atacava a questão da previdência de todo o funcionalismo público. Por conta disso, nós deflagramos greve novamente e nesses primeiros dias em Curitiba, a nossa motivação era muito clara, no sentido de que o PL apresentado pelo governo do estado não refletia o que a categoria almejava para a nossa previdência. E por conta disso, todos rumaram para a capital, exatamente para deixar claro essa indignação e deixar claro mais uma vez para os deputados que não era nossa vontade a aprovação desse PL. Então, o primeiro dia em que eu fui para Curitiba foi já na segunda-feira. No sábado nós tivemos uma assembleia que deliberou o início da greve. E na segunda-feira eu fui para Curitiba já para a primeira, para o início das nossas ações aí organizadas com relação à greve. Na segunda-feira a gente já percebia que existia um alto nível de estresse, visto que apesar da greve estar começando, você já tinha mais de 1.000 policiais se concentrando na frente da Assembleia Legislativa, né? O que a gente conseguiu perceber nesse primeiro momento é que o governo estava disposto a fazer um enfrentamento, né? Apesar de na segunda-feira não ter ocorrido nada, nenhum conflito aberto, nós já percebemos uma predisposição para que isso acontecesse. Eu não lembro de ter visto tanta polícia junto na minha vida, de vários tipos, todo o contingente, com cachorro, cavalaria, tropa de choque, cadete, enfim. Parecia que toda a polícia do estado estava lá e pelas informações que a gente tem da própria imprensa foi mais ou menos isso que aconteceu. E na noite, inclusive de segunda para terça-feira, veio o primeiro ataque, né? Primeira forma aí, prática de repressão mesmo, por parte da Polícia Militar, quando no meio da madrugada estávamos acampados, alguns já tentando dormir, né? Depois de um dia cansativo de manifestação, e fomos acordados pelos demais companheiros que estavam em vigília para que fôssemos até onde estavam os caminhões de som, porque a Polícia Militar estava tentando removê-los. Caminhões de som que passaram a segunda-feira inteira naquele lugar e que agora, por conta da PM querer ampliar o cerco em torno da Alep, queriam retirar esses caminhões de lá. Então fomos até o entorno desses caminhões, pedimos aos policiais militares que não fizessem essa ação de retirada dos caminhões, ficamos em torno desses caminhões, nos sentamos em volta deles e fomos retirados de lá, né? Fomos arrastados de lá pelos policiais militares. Sofremos já nessa primeira noite com gás de pimenta. Alguns professores, no momento que foram retirados de lá para serem colocados para o outro lado de onde estava o caminhão, inclusive foram soltos onde tinha poças d'água, enfim, não se tomou nenhuma consideração com o mínimo de dignidade ali das pessoas. Na terça de manhã, um confronto ainda mais grave, né? Que aí já envolveu tiro de bala de borracha, bomba, para afastar ainda mais o cerco que os policiais estavam promovendo. E aí a gente chega no cenário de quarta-feira, onde o contingente policial tinha aumentado ainda mais, que a gente achava que era impossível, né? E eles conseguiram aumentar ainda mais. E você tinha praticamente todo mundo que estava com disposição para acompanhar,
e tentar impedir a sessão que ia ocorrer, indo para Curitiba. Então a gente tinha ali um cenário de milhares de policiais dos mais diversos tipos, fortemente armados, né? Helicóptero o tempo todo passando, dando rasante no acampamento dos educadores, né? Professores e funcionários de escola. E até onde a gente sabe, aí, em torno de 20 mil trabalhadores em educação e servidores públicos tentando romper aquele cerco, né? Tentando pelo menos acompanhar a sessão, porque a gente teve uma sessão na Alep que simplesmente foi uma sessão fechada e mais do que fechada, com um cerco policial que desde terça-feira estava recuando, fazendo a gente afastar ainda mais para surrupiar, para roubar a nossa aposentadoria. Na quarta-feira, de acordo com o que estava se desenhando, a gente percebeu que não importasse a ação que ocorresse, não importasse aquilo que ia acontecer, os parlamentares da direita, os parlamentares que estavam apoiando o governador, eles iriam votar esse projeto de qualquer maneira, inclusive com o uso de força policial para garantia dessa votação. Então, justamente pelos episódios dos dias anteriores, a grande maioria das pessoas que chegaram na quarta-feira a Curitiba foram já sabendo que os policiais estavam dispostos e ordenados a usar da força e das armas que tivessem para nos manter longe da Assembleia e nos impedir de entrar na Assembleia. Embora nós tivéssemos a decisão, né, uma decisão de judicial, né, que nos autorizava a acompanhar a sessão, mas que durante o dia foi extremamente tensionada, né, por parte do deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia, que não considerava a possibilidade de começar a sessão com essa ordem judicial a nosso favor. E tanto que ele se empenhou em garantir que a gente ficasse pro lado de fora. Então, por volta das 2 horas, a gente ficou sabendo que haveria uma última tentativa institucional, que era a comissão formada pelos senadores, né, a senadora Gleisi e o senador Requião, de tentar convencer os deputados a, enfim, não votar o projeto ou adiar a votação do projeto. E aí a gente estava... Era o momento mais tenso ali, porque era a partir da decisão dessa reunião, do ponto de vista institucional, a gente não poderia fazer mais nada. Tava decretado que os caras iam roubar a nossa poupança, né? Tava institucionalizado o roubo da nossa previdência. A gente, um pouco antes desse tempo, a gente estava muito preocupado com isso e a gente já estava procurando tentar se defender, porque o cerco policial era muito forte e por causa do que já havia ocorrido na madrugada de terça e na manhã de terça-feira. E aí a gente pegou o que a gente tinha disponível, camiseta, para tentar minimizar o efeito do gás, a máscara, né? O pessoal comprou máscara mesmo, foi só indo para as lojas de EPI comprando máscara, óculos de proteção, porque sabia que o pior ia ocorrer. E a tensão foi aumentando justamente porque as pessoas sabiam que os policiais iriam partir para cima dos servidores que estavam ali. É complicado tentar entender como que se iniciou de fato, mas é importante ficar muito claro que quem estava armado ali não eram os servidores. Quem estava armado com as tonfas, quem estava armado com gás lacrimogênio, quem estava armado com bala de borracha, quem estava pronto para bater era a polícia militar a mando do executivo, sim, e com a plena anuência do judiciário e com uma fala do legislativo de que estava lavando as mãos para o sangue que ia correr lá fora. No caso, chegou às nossas mãos algumas tampas, como essas que estão aqui dispostas, tampa de panela, para que a gente pudesse tentar nos defender desse conflito eminente. Em nenhum momento, nesse momento,
não houve nenhuma ação concreta por parte de manifestantes. O que haviam eram pessoas que estavam indignadas com o que estava acontecendo dentro da Assembleia Legislativa e que, por conta disso, pegavam nas grades e balançavam elas, como em qualquer manifestação. Em resposta a isso, com uma predisposição dos policiais militares, começou uma ação para impedir que esses manifestantes tocassem na grade e balançassem essas grades, né? Você teve daí, os militares passaram a utilizar, inicialmente, dos escudos que eles tinham e passaram a utilizar de cacetetes. E nós passamos a utilizar aquilo que estava nas nossas mãos, as tampas de panela, né? Eu particularmente segurei essa aqui, que é uma tampa de panela bem grande, e aí a minha tarefa ali era, se acontecesse alguma coisa no sentido do enfrentamento, tentar proteger os companheiros que estavam, e me proteger também, óbvio, né? Mas tentar proteger os companheiros que estavam em volta. E até saiu a foto lá depois do André Rodrigues, que é uma foto que está circulando aí, internet, imprensa internacional também, que a gente está segurando esse escudo. Do lado do Ismael também, que professor aqui da Ponta Grossa, que acabou se machucando, né, do grupo que a gente estava ali na frente. Ele foi o que mais se machucou, teve um ferimento na cabeça, a gente precisou atender ele ali no confronto e dar ponto. No momento em que há o conflito e os policiais começam a agredir os professores com cacetetes, eu levei pelo menos pelo menos me acertaram 2 vezes com o cacetete, né? Isso fica evidente em algumas imagens que rodaram o mundo aí. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu fui acertado. Uma delas me acertou na cabeça, em cheio, né? E essa agressão, enfim, eu tive que ser atendido no hospital. E quando o enfrentamento de fato começou, o nosso instinto e a nossa reação foi de defesa. Por isso que a gente tem alguns vídeos e algumas fotos também circulando em que o nosso grupo está erguendo, né, essas tampas justamente para se defender de um ataque extremamente cruel, um ataque covarde por parte da Polícia Militar, que vem com as tonfas para atingir na cabeça das pessoas e também para tentar se proteger das balas de borracha, que algumas das tampas que a gente tinha em mãos, inclusive, tem marcas dessas balas, tem marca das cacetadas, né? E são marcas que poderiam ter acertado, né? São armas que poderiam ter acertado e deixado marcas no rosto, na cabeça, no pescoço de outros colegas também. E que só não teve, né, um prejuízo físico maior, justamente porque a gente teve a preocupação de se proteger, né? A gente teve perfeita clareza disso, da necessidade de se proteger, né? E aí o pessoal começa a recuar. A gente já não tinha assim muita noção do que estava acontecendo. Passamos só a buscar tirar as pessoas, verificar se não tinha gente machucada. Naquele momento não dá para saber de fato o que tinha acontecido, quantas pessoas tinham machucado, nem nada, né? Mas a gente vai recuando e a gente percebe que quanto mais a gente recuava, mais as bombas e os tiros e o spray e tudo chegava até a gente. Nesse recuo, uma colega, uma professora, me segurou pelo braço para me ajudar, me dar uma certa orientação para saber para que lado eu ia ter que correr. Eu tirei a camiseta que eu estava usando para fazer a proteção contra o gás, para poder estancar o sangramento, porque eu estava sangrando muito, né? Isso fica evidente, se vocês derem uma olhada na camiseta que eu usei para fazer a proteção do meu rosto e para estancar o sangramento, né? Eu sangrei bastante nesse momento. Estanquei o sangramento com isso, mas daí comecei a sofrer com os efeitos do gás, das bombas de gás. Foi a hora que a gente atravessou a rua do outro lado da praça e que o primeiro que eu vi foi o Ismael, e eu vi que ele estava sangrando, né?
E aí eu já até perguntei, eu vi que ele estava sangrando, mas estava em pé, né? E com a camiseta na cabeça, perguntei para ele se estava tudo bem, se ele estava conseguindo, se ele estava tonto, alguma coisa, ele disse que não. Achei que o ferimento era no nariz, apesar dele estar porque tinha muito sangue no rosto dele, então não sabia se era só na cabeça. E aí o pessoal, a Michelle já conseguiu o gelo para já tentar minimizar o impacto da pancada. Mas com a dificuldade de me orientar, eu precisei de ajuda de alguns colegas para me levar até a ambulância. Esse deslocamento até a ambulância era uma das coisas que me deixava com mais medo. Por quê? Porque a polícia ela se espalhou por boa parte do perímetro ali. E para eu conseguir chegar até a ambulância que estava na frente da prefeitura, eu precisei passar por perto de alguns policiais que estavam nas ruas, né? E a gente não sabia o que ia acontecer. Se a gente chegasse perto de um policial, se ele ia agir da mesma forma com que os demais policiais estavam agindo, a gente não tinha informação correta. E consequentemente, eu estava com muito medo do que pudesse acontecer naquele momento. A nossa proximidade ali nas grades e a nossa defesa foi sempre porque a gente entendeu que era necessário sim estarmos dentro da Assembleia acompanhando a votação desse projeto de lei e que exatamente por essa nossa entrada ter sido impedida com as grades e com o cerco policial, nós tivemos que nos defender desse cerco e de todas as armas que vieram com ele. A polícia atirando a maioria dos ferimentos da cintura para cima, né? Então, por mais que não tivesse arma letal, os tiros eram dados, assim, no meu modo de ver, até às vezes com uma certa intenção de machucar de fato ou fazer coisa pior. Eles fizeram um atendimento, eu recebi, no caso, você quer que eu mostre os pontos? Eu recebi, nesse caso específico, foi quando a médica... Eu não fui o primeiro a ser atendido, a primeira pessoa a ser atendida foi a mulher com um tiro na barriga. E nesse momento, no momento de atendimento, as enfermeiras ficaram visivelmente abaladas com o que estava acontecendo na Assembleia Legislativa. Elas, no primeiro momento, não acreditavam que isso podia estar acontecendo. E absurdo o que aconteceu. A gente teve, daí no dia seguinte mesmo, na hora a gente sabia da proporção, né? Mas no dia seguinte a gente ficou sabendo de coisas que a gente não tinha a menor noção. Crianças de creche afetadas pelo gás, uma imagem que eu nunca tinha visto. Criança de 1 ano, 2 anos com o lenço que a gente estava usando para se proteger do gás, entendeu? Um absurdo, uma situação absurda. A cobertura midiática que foi feita amplamente favorável ao movimento, condenando aí o que o governador fez com o secretário de Segurança, né? A maneira que foi votado o projeto, isso ficou em segundo plano. O que aconteceu em Curitiba no dia 29 de abril é uma coisa sem precedentes na história do Paraná. E todas as pessoas estavam indignadas com o que estava acontecendo. Elas não acreditavam que o governador do estado, que foi eleito para representar o povo, estava agindo dessa forma. Estava agindo dessa forma para com os professores, para com os educadores, para com pessoas que têm como obrigação, por conta da sua formação, por conta da sua opção, ensinar as pessoas a agir da forma correta, né? A fazer as melhores escolhas, enfim, dar a formação básica para toda a população do Paraná. Uma categoria formada, um contingente de gente formado majoritariamente por professores, funcionários da educação, ser massacrado por mais de 2 horas num cenário de guerra. Guerra literalmente, não tinha as armas letais, mas com bomba, com helicóptero atirando, atirador de elite, os policiais atirando para cima da linha de cintura, mesmo quando as pessoas ali presentes já tinham recuado. Então o que a gente viveu o dia 29 foi uma guerra.
Particularmente a nossa categoria não tem outra opção a não ser manter a greve até a renúncia do Beto Richa. E isso não é uma possibilidade apenas, isso é possível sim, e isso é necessário, porque nós não vamos mais negociar com alguém que abriu guerra contra a gente. Mas a renúncia do Beto Richa tem que ser algo que a gente dá também como lição para esse país, e é algo que o país e o mundo espera da gente.